O elo perdido entre os primeiros Homo sapiens e os humanos modernos estaria vivo em algum local do mundo. Ou tudo não passa de uma grande farsa? E se o início do povo latino-americano não fosse uma evolução dos primeiros humanos encontrados na região africana, e sim uma espécie distinta que sempre viveu aqui nas Américas? Algumas pessoas afirmam que existem evidências reais para apoiar a existência de um primata quase humano que teria sobrevivido aos hiatos da história. Eu estou falando do macaco de Delois, de 1920. Essa foto é, no mínimo, intrigante, independentemente do seu contexto. No entanto, poucos provavelmente conhecem a verdadeira história por trás dela. Hoje no Ordinário Selvagem você vai conhecer tudo sobre o macaco de Delois. Então deixe o seu like e considere se inscrever no canal. É de graça e realmente ajuda nosso trabalho por aqui. Clique no like e vamos nessa! 1917, Rio Tarra, fronteira da Venezuela com a Colômbia. As selvas misteriosas e intimidadoras da América Central e da América do Sul foram um berço para exploradores europeus, desde o britânico Percy Fawcett, que organizou diversas expedições insanas, pois ele alegava ter encontrado uma antiga cidade nas selvas intocadas do Brasil, e ele desapareceu misteriosamente em 1925 durante uma de suas expedições. Como ele, muitos outros homens se aventuraram em matas virgens e densas, porém outras pessoas estavam nesses locais apenas a trabalho e tiveram suas vidas mudadas depois de experiências totalmente exóticas, como foi o caso do geologista suíço François Delois, que comandava uma exploração de petróleo na divisa da Venezuela com a Colômbia. Durante 1917 e 1920, Lois empreendeu uma ambiciosa expedição para procurar petróleo ao redor do rio Tarra, na América do Sul. Infelizmente, essa empreitada foi um fracasso. O terreno era fortemente florestado e montanhoso, além de todas as doenças tropicais que aquela localização oferecia. Dos 20 homens que estavam ali trabalhando, metade faleceu em decorrência de enfermidades endêmicas da região. Além disso, haviam tribos indígenas próximas que supostamente eram hostis, segundo os relatos de Delois, levando a conflitos com a expedição e contribuindo para que mais homens viessem a óbito. Na verdade, dos 20 membros da equipe de Delois, apenas 4 sobreviveram. Mas haveria outro desafio que o geologista enfrentaria e que marcaria sua vida para sempre. Um encontro com um primata desconhecido e uma foto que revelaria o que poderia ser a maior descoberta da humanidade até aquele momento. Segundo a história, ele e seus homens avistaram primatas realmente grandes que ficavam os observando à distância na região da mata. Por segurança, à noite eles faziam grandes fogueiras e, como estavam sempre armados, se sentiam protegidos. A presença desses macacos enormes eram frequentes, mas sempre a uma distância segura. Eles imaginavam que seriam apenas primatas. Com o passar dos meses, o fato desses supostos animais andarem de forma muito semelhante aos humanos começou a intrigar os trabalhadores e eles começaram a observá-los com mais atenção. Foi aí que perceberam que os macacos não apenas andavam como nós andamos, se assemelhavam em tamanho, mas também pareciam se comunicar, e seus gestos com as mãos e braços eram praticamente iguais aos de um ser humano. Lois e os trabalhadores começaram a desconfiar que aquilo não se tratava de um simples primata, mas sim de um homem macaco, pois histórias que envolviam ietes e pé grandes foram lembradas por eles. Porém, os dias seguiam, eles tinham muito trabalho e os homens macacos não poderiam tomar sua atenção, se não fosse por um episódio crucial. Um dia comum de trabalho, perto do rio Tarra, duas grandes criaturas peludas se aproximaram deles vindo das florestas densas que cercavam a região, exatamente da área que antes eles apenas observavam os humanos. Os primatas eram um macho e uma fêmea, bípedes, ou seja, andavam eretos sobre as duas pernas, tinham o corpo coberto de pelos avermelhado escuro e, apesar de serem muito semelhantes a macacos, eles não possuíam caudas, nem mesmo uma curta.
Esses animais seguravam os galhos e arbustos e aparentavam estar nervosos. Os homens ficaram em alerta e empunharam suas armas com medo de serem atacados. As criaturas começaram a gritar e defecar nas mãos e jogar suas próprias fezes na equipe de trabalhadores. Lois e seus homens responderam atirando nas criaturas com suas armas. O macho, que era maior, teria fugido em direção à mata, mas a fêmea foi atingida e abatida. A equipe de Lois examinou o corpo e constatou que o animal não se parecia com nada que já haviam visto antes, registrando o animal em fotografia e tentando preservá-lo para exames quando voltassem à civilização. Mas algumas partes se estragaram e outras foram perdidas em uma enchente depois de um período de grandes chuvas. Apesar de parecer macho devido ao órgão, eles afirmam que era uma fêmea com algumas partes proeminentes. Lois notou que se assemelhava a um macaco-aranha, mas sem a cauda, e que era muito maior, afirmando que tinha em torno de 1,5 metro de altura, sendo que o macho que teria fugido deveria ter aproximadamente 1,65 metro de altura. Quando Delois examinou seus dentes, ele contou 32, em contraste com a maioria dos macacos, que possuem 36. A fotografia foi tirada pelo próprio Lois, que posicionou a criatura em uma caixa e usou um pedaço de pau sobre o queixo para mantê-la firme para o registro. Em 1920, François Delois e os outros sobreviventes voltaram à sua terra natal. Como as provas do corpo do tal primata tinham se perdido na enchente, Lois guardou a fotografia, pois ele não tinha mais material para provar sua história. Até que em 1929, seu amigo, o antropólogo George Montandon, ao folhear os antigos diários de Delois, em busca dos detalhes das vivências de Delois em terras selvagens, ele descobriu a fotografia. Montandon ficou convencido de que Delois tinha encontrado uma nova espécie de primata. Ele a nomeou de Ameranthropoides loisi, em homenagem a Lois, e convenceu o amigo a deixá-lo divulgar a foto como uma evidência-chave na busca de um elo perdido entre o Homo sapiens e a espécie humana moderna. Segundo ele, tal criatura estaria viva nas Américas e poderia mudar tudo o que sabemos dos primeiros seres humanos que pisaram em nosso planeta. No início, Lois estava muito relutante em revelar seu encontro com o homem macaco, pois por falta de provas, o homem tinha medo de ser ridicularizado e só revelou a fotografia ao mundo depois de ser fortemente persuadido por Montandon. A história de Delois foi contada em um artigo altamente sensacionalista chamado Encontrado Finalmente o Primeiro Americano, que foi publicado no Illustrated London News, que foi o único jornal a aceitar divulgar a história como matéria científica. Vários outros reproduziram o contexto depois, porém zombando de Delois. No entanto, nem todo mundo acreditava na teoria do homem macaco. O antropólogo Sir Arthur Keith foi um grande crítico do macaco de Delois. Após notar que a foto não teria nenhuma referência para a escala de tamanho, Arthur disse que aquele primata era um macaco-aranha com o rabo cortado e que Lois e seus homens, por nunca terem visto um primata que se movimenta como um macaco-aranha, com tamanha habilidades manuais e nas copas das árvores, teriam ficado surpresos e tentando fazer com que a história rendesse algo maior do que realmente era. A contagem única dos dentes não poderia ser provada e o maior medo de Delois começou a acontecer. O homem foi ridicularizado e dado como um farsante. Cientistas modernos pensam o mesmo, que se trata de um macaco-aranha ou uma subespécie, mas há alguns pontos que precisamos levar em consideração aqui. Lois não tinha a intenção de revelar a foto ao mundo. Ele a escondeu por anos, justamente por afirmar que as outras provas da existência de tal criatura se perderam na enchente. Por isso, ele guardou a história apenas para as pessoas mais próximas. Quando foi convencido por seu amigo Montandon, Lois não teve a intenção de gerar fama agregada ao seu nome. Pelo contrário, Montandon, que tomava a frente, muitas vezes ia sozinho a eventos onde o assunto era discutido. Se a história é realmente uma farsa, por que Lois não tentou ganhar o mínimo de fama com ela? Algumas pessoas usam o contexto do macaco de Delois como prova da existência do pé grande na América do Sul. Agora, me conta a sua opinião nos comentários e não saia desse vídeo sem deixar o seu like
e se inscrever nesse canal. Aproveita e maratona todo o nosso conteúdo. Se quiser saber sobre os bastidores dos nossos canais aqui na plataforma, nos siga em nossas outras redes sociais. Obrigado por assistir, fui!